E nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo para continuar a nossa leitura bíblica. E olha que gostoso, né, gente? Nós já estamos finalizando aí um livro de Mateus. E em 2 dias nós também vamos finalizar o livro de Marcos. Olha que bênção, né? Vamos prosseguir firmes e fortes aí. Confesso para você que não é fácil não, mas Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado. Eu até uma moça que foi na igreja hoje, uma membra, e ela falou assim: pastora, como a senhora consegue? A senhora leu tantos versículos, tantos capítulos, mesmo depois de um dia cansativo. Eu falo, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Só de a gente estar aqui com o coração alegre por estar fazendo a vontade de Deus, nós recebemos a força para continuar todos os dias. É fácil? Não é nada fácil, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos continuar firmes e fortes aí para completar também esse desafio de leitura bíblica em um mês. Glória a Deus, né? Então, olha, eu já quero começar fazendo a nossa oração. Eu creio que vocês estão me ouvindo. Hoje eu sentei aqui no sofá para ficar mais confortável. Eu creio que vocês estão ouvindo, né? O áudio tá tudo certinho, né? Em nome de Jesus. Então, a gente vai fazer a nossa oração já para começarmos a nossa leitura da noite. Amém? Eu sei que durante a live as pessoas vão chegando, vão colocando em dia. Então, glória a Deus. O importante é a gente estar firme aqui na presença do Senhor. Amém? Vamos orar então? Vamos começar essa live fazendo a nossa oração da noite? Em nome de Jesus. Poderoso Deus, amado e soberano Pai, como é bom estarmos aqui na Tua presença novamente, lendo a Tua palavra, recebendo o Teu Espírito Santo, recebendo a Tua unção, recebendo, meu Pai, de Ti, Tua presença, Pai, enquanto nós fazemos aquilo que Te agrada. Eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor sente prazer ao ver os Seus filhos reunidos para ler a Tua palavra, a carta de Deus para o mundo. O Senhor, Pai, tem muitas bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Então, enquanto nós lemos, vai ministrando em nossos corações, vai nos ensinando, nos fortalecendo, vai, Senhor, nos guiando, que o Teu Espírito Santo deixe tudo muito claro na nossa mente, no nosso coração, porque a Tua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. E aqui estamos nós, na certeza que estaremos sendo abençoados, Pai, não só de maneira física, mas abençoados principalmente de maneira espiritual, recebendo avivamento, Pai. Quantas pessoas nessa live jamais leram um livro da Bíblia completo e hoje pode dizer: eu completei, eu consegui com a bênção de Deus, eu consegui com a ajuda de Deus, com a força de Deus, estou firme e consegui completar aí o meu primeiro desafio. Senhor Jesus, eu agradeço por essas vidas e que hoje, mais uma vez, o Senhor nos dê habilidade, capacidade na leitura, que o Senhor nos dê, meu Pai, um coração desperto para cada palavra, meu Pai, porque o Senhor vai estar falando conosco, nos curando, nos levantando, nos libertando, nos limpando através da Tua santa palavra. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, abençoe essa live desde já. Todos digam amém, digam graças a Deus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Tem mais ou menos 100 pessoas aí que ainda não chegaram, mas a gente vai lendo e as pessoas vão chegando, amém? Então ontem nós lemos até Mateus 22, é isso, né? E agora a gente vai começar em Mateus capítulo 23 ao 28, para a glória do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus. Se o áudio estiver baixo para você, hoje eu estou um pouquinho mais distante, né, do telefone, então você aumenta aí, em nome de Jesus, você aumenta o volume do celular no último aí, e aí vai ficar melhor para você acompanhar. Se puder, leia em voz alta, isso vai despertar você, você não vai ficar com sono, isso também vai deixar você mais atento aos versículos, amém? Em nome de Jesus Cristo, para ficar guardado no seu coração. Vamos lá então? Mateus capítulo 23, versículo 1. Jesus censura os escribas e os fariseus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos
filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirás ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? O que santifica o ouro? Que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Esse versículo aqui é a dúvida, esclarecendo a dúvida de muita gente que fala que não tem que dar o dízimo, né? Jesus falando aí que tem que dar, tem que fazer todas essas coisas, né? Vambora. 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio, profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar.
Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Capítulo 24, Sermão profético, princípio das dores. Versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os teus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentando no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo todo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está aqui no deserto, não saias. Ou eis que ele está aqui no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão as águias. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória, grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Jesus está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua a exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. O sermão continua a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Capítulo 25, versículo 1, o sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O sermão continua a parábola dos 10 talentos. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5
talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias tu ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Lembra muito do que eu falei hoje de manhã lá na nossa live de Maria, né, gente? Isso daqui me lembrou muito a palavra de hoje de manhã. Consulta dos sacerdotes e dos escribas. Mateus capítulo 26, versículo 1. E aconteceu que, estando Jesus, concluiu todos estes discursos aos seus discípulos. Bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, a qual chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus em dolo e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia, versículo 6.
E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. O preço da traição, versículo 14. Então os 12, chamando Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, um dos 12, né? Que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. A última Páscoa e a Santa Ceia. Versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos a Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele lhe disse: ide à cidade, a um certo homem, dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comia Jesus, tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha que bonito, não tinha visto isso ainda não. Bonito, né? Esse versículo 30. Pedro é avisado. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a teus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se
sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as profecias das Escrituras. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o Sinédrio, 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se és tu Cristo, Filho de Deus. Disse Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Pedro nega Jesus. Versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes.
E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Suicídio de Judas, capítulo 27, o penúltimo capítulo de hoje. Versículo 1. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, lhe disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, todos tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomara as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Versículo 11, Jesus perante Pilatos. Foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E ele lhe disse: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que o quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamando Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não entres na questão desse justo, pois num sonho sofri muito por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto só crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate.
E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça. Em sua mão direita, uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A crucificação, versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentando o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o rei, este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes e os sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, por que disse: Sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Este é Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: Este chamam por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu-a de vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outro, porém, dizia: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus, versículo 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estavam ali Maria Madalena, a outra Maria, assentadas defronte ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até que ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão à noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos:
tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Último capítulo de hoje, capítulo 28, versículo 1, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide, dizeis aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. A mentira dos judeus. Versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Congregado eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram à noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. Versículo 16. E aos 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Finalizamos o livro de Mateus, para a glória do nosso Deus. Que passagem gostosa, né, gente? Que momento gostoso aqui de leitura. E esse final aqui, né, de Mateus também foi muito gostoso. Aqui os sinais dos últimos tempos, né? Muita coisa a ser observado. Muitos mandamentos de Jesus também. Tudo que Jesus passou, até mesmo difícil de ler, né? Sabendo que Jesus ele passou por tudo isso. E me doeu o coração quando eu li Jesus falando para a multidão. Que Jesus estava sentado com eles, ensinando a palavra, curando e libertando, mas na hora de prender Jesus, aquela mesma multidão que estava recebendo a palavra estava ali com porretes, né, com espadas para prender Jesus. A mesma multidão que Jesus estava ali ajudando era a multidão que estava com porrete depois para pegar Jesus. Doeu meu coração quando eu li isso, mas é uma grande realidade, né? As pessoas, elas têm, infelizmente, uma memória muito curta da bondade de Deus. É triste, mas é uma realidade. Ontem a gente leu mesmo a hora que os discípulos estavam com fome, que eles esqueceram de comprar pão, a gente leu ontem, e eles ficaram ali desesperados por causa do pão. E Jesus falou assim: mas vocês esqueceram que eu multipliquei o pão e peixe 2 vezes? Vocês esqueceram de quantas cestas sobraram? Vocês estão preocupados com o pão?
Ou seja, infelizmente, muitas pessoas têm isso mesmo. Ela esquece de tudo que Deus já fez por ela, de toda a bondade de Jesus, de toda a palavra ministrada. Ela esquece de todas as profecias que ela recebeu, dos momentos que ela estava faminta espiritualmente, Jesus as alimentou. Elas esquecem das curas que Jesus fez por elas. Elas esquecem de toda a bondade e misericórdia de Jesus quando tirou ela das trevas para a luz, não é verdade? E na primeira oportunidade de acusar, ou de esquecer, ou de fingir que nada nunca aconteceu, e aí que vem as blasfêmias, e aí que vem como que eu vou falar agora? A falta de fé no coração de muitas pessoas. É aí que vem as dúvidas no coração de muitas pessoas, é quando elas esquecem o que Deus já fez por ela. Então que isso nunca venha acontecer com você, que você jamais venha se esquecer de tudo que Deus já te falou até aqui, do quanto Deus ele já te abençoou, o quanto Deus já ministrou no seu coração, quantas vezes Deus já te levantou. Não esquece, não tenha memória curta não, porque Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Guarda tudo no seu coração e fica firme, porque o mesmo Deus lá atrás que te abençoou, que te livrou, que te guardou, que abriu porta para você, que respondeu suas orações, Ele é o mesmo hoje. Ele não mudou, quem muda somos nós. Eu vou, só para terminar aqui, eu quero falar uma coisa que eu me lembrei. Teve um homem que chegou na igreja e ele falou assim pro pastor: pastor, eu não vou vir na igreja mais não. Aí o pastor falou assim: por quê? O que aconteceu? Ele falou assim: pastor, eu estava pensando, eu venho na igreja há anos. Se o senhor perguntar para mim uma palavra que o senhor pregou no ano passado, eu não lembro. Se o senhor perguntar para mim qual foi a mensagem que o senhor pregou há 3 domingos atrás, eu não lembro. Se o senhor me perguntar há 2 meses atrás quais foram as pregações, eu não lembro. Então, se eu estou aqui na igreja e eu não lembro do que o senhor pregou, então não adianta nada eu estar aqui. Eu vou parar de vir na igreja, porque eu não lembro de nada. Aí o pastor perguntou para ele assim: você lembra o que você comeu no almoço do ano passado, de dezembro, de 10 de dezembro do ano passado? Você lembra o que você comeu no almoço? Não lembro. E 2 meses atrás, você lembra o que você jantou? Não lembro. Você lembra qual foi o seu café da manhã, seu café da tarde, há 1 mês atrás? Não lembro. Aí o pastor falou assim: mas é por isso que você está vivo, né? Porque você comeu. Você pode não lembrar, mas você só está de pé aqui vivo porque você comeu. Por mais que você não lembre o que você comeu, você comeu. E é por isso que você está aqui, senão você já tinha morrido. E aí o pastor falou assim também espiritualmente: você pode não lembrar. Você pode não lembrar das palavras que foram pregadas, mas são elas que estão te mantendo vivo aqui, são elas que estão te mantendo salvo, são elas que estão te mantendo curada, são elas que estão te mantendo firmes do ataque do inimigo. Então que a nossa memória nunca seja curta, amém? Que a gente sempre esteja guardando no coração. Como eu disse, essa parte doeu. Jesus falou: vocês não lembram que eu estava ontem com vocês, ensinando a palavra de vocês, e agora vocês estão aqui com um porrete para me prender? Não precisa disso não. Precisa disso não, porque eu já entendo que chegou a minha hora. Não precisa de porrete, não precisa de espada. Pedro pegou a espada, cortou a orelha do soldado Malco lá. Jesus falou: não precisa disso não. É a promessa se cumprindo. Amém, gente? Vamos guardar no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa oração da noite, então? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia de leitura bíblica. Finalizamos, Senhor, o livro de Mateus, que gostoso. Meu Deus, é muito bonito a gente ver o Senhor repetindo várias vezes: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim entrará no reino dos céus, receberá a salvação. Aquele que for fiel até o fim, tua palavra diz que há um galardão, uma grande recompensa para essas pessoas. Nós estamos aqui, Senhor, firmes e fortes. Senhor, me chamou a atenção também um momento em que o Senhor pergunta como é que Deus vai nos encontrar, que Jesus vai nos encontrar quando Ele voltar. Como é que Ele vai nos encontrar? Será que vai nos encontrar como as 10 virgens, sem azeite na lâmpada, desesperadas,
que ficaram para trás, gritando para abrir a porta, mas já era tarde demais? Será que o Senhor vai nos encontrar como aquele servo relaxado, meu Deus, que não se importou com a volta do seu Senhor e fez as coisas tudo de qualquer maneira, levou tudo de qualquer maneira, açoitou os seus conservos e na hora que ele menos esperava, o servo chegou e os lançou nas trevas exteriores? Outra pergunta que ficou no meu coração: como é que o Senhor vai nos encontrar no exato momento que o Senhor voltar? Pois o Senhor voltará como ladrão. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, só temos que estar atentos aos sinais. E que quando esse dia chegar, o Senhor possa nos encontrar firmes, fortes, fervorosos, lendo a Bíblia, orando, firme na tua casa, fazendo a tua obra, vivendo a tua vontade, em nome de Jesus, e não fracos, não desanimados, não no pecado, não caído, não, Senhor. Mas que venhamos estar aqui preparados, que o Senhor venha achar em nós um coração limpo, um espírito reto, em nome de Jesus, para grandes bodas do Cordeiro. Obrigada, Senhor, por mais uma leitura, por mais um aprendizado. E amanhã nós vamos começar o livro de Marcos e vamos ser fiel até o fim, porque haverá uma recompensa para cada um de nós. Obrigada, Pai, que todos tenham uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, gente? Oh, glória a Deus. Não dá vontade de parar, né, gente? Não dá vontade de parar. A palavra de Deus é gostosa demais. Faz um bem pra gente, né? Faz um bem pro nosso coração. A gente dorme tão bem, né? Enfim, está finalizado. O print. Tira um print. Tira o print aí em nome de Jesus. Me marca lá no Stories. E coloca assim: eu terminei. Eu consegui. Finalizei o livro de Mateus. Coloca nos stories que eu quero ver quem conseguiu. Pastora, eu não consegui, pastora. Volta lá, tira um horário no seu dia amanhã, 40 minutinhos. Leia o que está faltando, mas seja fiel, tá bom? Em nome de Jesus. Termine, tá tão gostoso, tá tão leve, não tá pesado. Volta e leia. E termine também. Haverá uma recompensa para você. Tirou o print? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus. Eu espero vocês amanhã para a gente continuar a nossa leitura bíblica. Amém? Beijão no seu coração. Aquele abraço da pastora Daniele. Tenha uma boa noite e até amanhã.